Olá, você, questão 19, vamos continuar com a nossa correção. Muito bem, a gente tem aqui agora uma questão de reescritura, tá? Reescritura textual, então vou sair daí para a gente enxergar bem o que está colocado. Veja, o enunciado da questão, o comando da questão diz: assinale a alternativa em que o trecho do quarto parágrafo está reescrito preservando-se o sentido original do texto. Bom, ele não falou de gramática, ele falou sentido, certo? E aí o que acontece? O examinador colocou para a gente o trechinho que ele quer que você observe e com a flechinha coloca a reescritura dele, certo? Tá, só que eu coloquei o quarto parágrafo aqui porque, sendo necessário, a gente volta lá para o trecho, combinado? Tá. Aí a gente tem aqui, em meio a essa confusão, o braço robótico pegou com 2 dedos. Bom, e aí na reescritura nós temos, em meio à negligência dos pesquisadores, o robô pegou com 2 dedos. Então vamos entender que o braço robótico pegou com 2 dedos está igual a dizer o robô pegou com 2 dedos, certo? Ele só trocou o braço robótico por robô, mas não deixa de ser o robô. Muito bem. Agora, em meio a essa confusão, veja, a gente tem que saber se é equivalente a dizer em meio à negligência dos pesquisadores. Acontece que a palavra confusão tem um sentido muito amplo, a gente tem a certeza de que é negligência dos pesquisadores, né? E além disso, como aqui existe o pronome essa com 2 S's, esse, essa, isso, o que vai acontecer? É porque essa confusão já havia sido citada no texto. A gente vai ter que voltar para o texto lá em cima. E aí nós temos assim aqui. Numa tarde do novo laboratório, um braço robótico pairava sobre uma lata cheia de bolas de ping-pong, cubos de madeira, bananas de plástico e outros objetos escolhidos ao acaso. Então veja que o que nós temos aqui é uma série de objetos, né? Olha lá. É uma lata cheia de bolas de ping-pong, cubos de madeira, bananas de plástico e outros objetos escolhidos ao acaso. Vários objetos aleatórios. E aí, o autor diz, em meio a essa confusão. Então, essa confusão a que ele se refere é justamente essa mistura de objetos aleatória aí, não é? Certo? Então, como eles foram escolhidos, esses objetos foram escolhidos aleatoriamente, isso criaria, na verdade, uma confusão para o braço robótico. Tudo bem? Por isso, não se trata de uma negligência dos pesquisadores, mas sim um teste feito para o braço robótico para ele ver o que ele faria com esse monte de informação diferente aí. Certo? Então, não é negligência dos pesquisadores, certo? Na verdade, uma confusão pensada pelos pesquisadores. Tudo bem? É uma confusão intencional. Muito bem, então, veja, isso está errado. Letra B, com suave movimento de punho. Vamos bater aqui? Movimentando suavemente o punho. Veja, se foi com suave movimento, representa que o braço robótico movimentou. Então, movimentando em forma de verbo, em substituição a esse substantivo, está certo, não é? Se houve um suave movimento do punho, quer dizer que ele movimentou o punho. E se foi com um suave, foi suavemente. Ele movimentou desse modo aqui, suavemente. Certo? O punho. Então, bateu essa primeira parte. Aí, na segunda, a gente tem jogou-a numa lata. Atirou-a em uma lata. É a mesma coisa. Não é? Jogou, atirou numa lata, tá tudo igual. Então, a letra B é a nossa resposta. Vamos ver o que ficou errado na letra C, D e E. Jogou-a numa lata menor. Jogou-a a uma certa distância que está aqui no meio. Vamos lá. Jogou numa lata menor, jogou em uma lata de vários centímetros. Bom, então aqui está errado. Se é uma lata menor, por que vários centímetros? Isso não deu certo, tá? E aí, a gente vai só avaliar o trechinho que faltou, que é esse aqui agora, ó. Uma certa distância. Aqui no texto original tem que estava a vários centímetros de distância. Então, essa certa distância até poderia substituir esses vários centímetros, mas onde está a confusão? É que a distância tinha vários centímetros, certo? Não era a lata. A lata aqui só era uma lata menor e não essa aqui. Portanto, é aí que está o problema. Na letra D, o braço não sabia como pegar uma única peça. Ó, o braço não sabia, olha o que ele fala aqui, o braço somente conseguia pegar. O braço não sabia como pegar, na verdade.
Ele somente conseguia, então esse somente deixa o sentido positivo. Ó, o braço não sabia como pegar, e aqui ele pôs o braço somente conseguia pegar, certo? Não, ele não conseguia pegar, então não era somente, é um não. Né? Aí vem uma única peça, uma peça por vez, também não é o mesmo sentido, certo? Então não é essa a resposta. Depois na letra E você tem o porém sendo substituído pelo mas, o que bate, porque as duas são adversativas. Equipado com uma câmera tá igual. E essa câmera, ó, esse que retoma a câmera, esse que é um pronome relativo, uma câmera a qual olhava dentro da lata. Então, a câmera olhava dentro da lata. E agora ele pôs uma câmera a qual dentro da lata? Não, porque a câmera não está dentro da lata, ela olhava dentro. Então, essa colocação aqui ficou errada. E olha o que ele disse, que a câmera olhava ao redor. Certo? Então, tá aí. A resposta é a letra B mesmo. Vamos para frente? Aqui na questão de número 20, nós temos o seguinte. Considere a frase do segundo parágrafo, tá aqui. Né? O New York Times foi o primeiro a conhecer parte da tecnologia na qual a companhia vem trabalhando. Então, a gente tem o verbo conhecer aí. Aí vem, em conformidade com a regência padrão da língua portuguesa, o termo destacado, ele pode ser substituído por. Veja, o examinador não falou de a gente observar o sentido do verbo conhecer, né? Sim, porque isso pode confundir. Eu acho que essa questão, ela causa uma certa confusão aí. Porque ele falou o seguinte, ó, em conformidade com a regência padrão, o termo destacado pode ser substituído. Então, veja, não é com a mesma regência, não é com o mesmo sentido. O que você tem que ficar esperto e esperta aí para entender? Que você tem que analisar se os trechos colocados em A, B, C, D e E estão corretos. Veja, quem está a par de e não está a par em. Quem está interessado em alguma coisa e não com. Quem tem acesso a e não tem acesso de. Quem se informa de alguma coisa e não com alguma coisa. Agora, quem se inteira de. Aí sim, eu me inteirei de tal assunto, certo? Por isso que a letra E. É uma questão pura de regência, você não tinha que pensar em sentido nada. Se você pensou nisso, você viu que o comando da questão não falou para você pensar, mas muita gente pode ter sido levada a fazer isso. Então, atenção. Depois, na questão 21, a gente tem: considere as frases elaboradas a partir das ideias do texto. Vem as duas frases, mas observe que o comando mesmo está aqui, ó. De acordo com o emprego e a colocação dos pronomes. Então, ele quer que você pense no emprego dos pronomes e a sua colocação. A gente já sabe como fazer isso. A gente tem que ver se o complemento do verbo, observe que nos dois itens é isso que aconteceu, porque eu nem vou ler a frase toda, ó. Decidiu reformular. Quem reformula, reformula algo, que é esse ambicioso programa. Tá vendo? Reformular esse ambicioso programa. Quem reformula, reformula algo. Veja, no meu balãozinho só apareceu o algo, não tem preposição, é um complemento direto. E a forma pronominal, né? A forma pronominal considerada direta é a forma do o, do a, no singular ou no plural. Porque a forma pronominal indireta de terceira pessoa é o lhe, no singular ou no plural, certo? Então, vê que isso acontece nas duas frases, porque na outra, na segunda aí, está dizendo como organizam esses objetos. Então, quem organiza, organiza algo. De novo, objeto direto, tá? Então, veja que eu coloquei um quadradinho nos verbos aí, porque os verbos são repetidos aqui, a gente só tem que ver o pronome correto. Então, se a gente tem objeto direto nos dois complementos, os dois complementos são trocados pela forma direta. Na primeira frase, você tem esse ambicioso programa. É objeto direto no masculino e no singular. Então, a gente troca pelo o. Essa vai ser a troca aqui. Portanto, a letra D e a letra E já estão fora. Certo? No segundo, você tem elemento, o complemento direto masculino e plural. Então, fica os. Certo? E assim, a gente tira a letra C e a letra B.
Dessa vez a gente nem precisou se preocupar com a colocação pronominal, percebeu? Agora, para você saber, porque a gente está em aula, não é? Quando o verbo está no infinitivo, como o verbo reformular, a colocação do pronome é facultativa, ou seja, ele pode vir aqui antes de forma proclítica, como ele pode vir aqui depois da maneira enclítica, certo? As duas formas ficariam corretas para o verbo no infinitivo. Tanto faz mesmo. Verbo no infinitivo, colocação facultativa. A preferência é a colocação enclítica. Aqui, ó, pronome depois. Até na resposta aconteceu isso, reformulá-lo, lembrando que esse o virou lo, por quê? Porque o verbo terminava em R, e quando o verbo termina em R, em S ou Z, as formas OA, os as viram lo, lá, los, las, certo? O acento aparece aqui porque o verbo terminou em A, né? A terminação em A vai obrigar o acento. Aí você pode pensar que citam terminado em A e tem o acento. E na segunda forma, os organizam, o que acontece? O como, ele é atrativo do pronome, ou seja, se você substituir esses objetos por os, esse os obrigatoriamente fica aqui, porque o como é palavra atrativa. Esse como aí, para que você saiba, é um advérbio interrogativo. Aí você fala assim, Lu, que difícil isso. Só grava aqui o como atrai. Dica da tia Lu. Apareceu o como, você não sabe se ele é advérbio interrogativo, se ele é conjunção, se ele é pronome relativo, porque pode ser. Você simplesmente grava que o como atrai os oblíquos para antes do verbo, para facilitar a sua vida. Combinado? Por isso que a resposta é a letra A. Pronto, acabou. Vamos para frente. Ó, na questão de número 22 agora. Vamos lá. O que a gente tem? Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal padrão. Bom, muito bem. Se a gente tem uma questão de concordância, vamos lembrar aquilo que eu já expliquei para você. E, ó, especificamente aqui a concordância verbal. Então, vamos lembrar o que a gente já sabe. O verbo, os verbos que aparecerem aí, você vai ter que analisar para ver se eles vão ficar no singular ou no plural, não é isso? Concordância verbal é isso. E esse verbo fica no plural ou no singular a depender do seu sujeito. Muito bem. Lembrando que o sujeito expresso na frase do verbo dele, não é? Não tem preposição. Beleza? Então, a gente vai eliminar os preposicionados. Resgate de aula anterior. Eu vou sair daí para a gente fazer, você prestar bastante atenção no que eu vou fazer. Bom, então a gente tem o seguinte, em 2013, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar o vermelhinho, depois a gente vai até trocar de cor, ó. Em 2013, já tem preposição e elimina. Participando é gerúndio, não é plural nem singular, do projeto, elemento preposicionado, eu vou ignorar essa parte, tá vendo? Vou ignorar. Tem o verbo aqui? Tem. Por isso que eu disse, o gerúndio não tem nem plural, nem singular. Então, a gente já pode esquecer ele da nossa vista. Aí vem, existia duas equipes especializadas em robôs humanoides. Então, o em preposicionou robôs humanoides, tirei. Agora, a gente vai ler só o que sobrou. Existia duas equipes. O que existia é essa pergunta. Duas equipes especializadas existiam. Você percebeu que eliminando os preposicionados, eu já achei a resposta. Eu já vi que existia duas equipes e estava errado. Existiam duas equipes. Beleza? Agora, para a gente poder reforçar aqui um conceito que cai muito em prova, é o seguinte. Se no lugar do verbo existir estivesse o verbo haver, ficaria havia. Olha lá. Eu borrei aqui, vou até escrever melhorzinho para você. No lugar de existia, se estivesse havia duas equipes, estaria correto. Lembra? Verbo haver, com o sentido de existir, sempre é usado no singular, porque o verbo haver com o sentido de existir é impessoal, não aceita sujeito. Tá bom? Revisão feita. Vamos lá, B. O New York Times, depois de, ó, quando uma expressão termina em D, ela tem valor de preposição, a gente chama de locução prepositiva. E aí você tem, depois de entrevistar os pesquisadores, elimina. Aí você tem, noticiar os avanços do projeto, ó, elemento preposicionado. O que sobrou na frase? Que o New York Times
Noticiaram? Não, né? Noticiou no singular os avanços. Tudo bem? Tá, continuando. Para os integrantes do programa, ó, para os integrantes do programa, tem a preposição aqui e a preposição aqui, o para e o de, tirei. Impõe-se o desafio de construir robôs a baixo custo. Esse a é preposição. Como que eu faço para saber bem rápido nesse caso aqui? Porque baixo custo é masculino. Se esse a fosse um artigo, seria o, tá? Como é a, eu sei que é preposição, porque a preposição não tem forma masculina, porque ela não varia. Ó, o que sobrou? Impõe-se o desafio. Vamos lembrar que quando aparece o C aqui assim, ó, em construções deste tipo, como numa questão anterior que nós já vimos, você pode pensar que o desafio é imposto. Então, o desafio é realmente o sujeito paciente, certo? Porque está na voz passiva sintética. Você viu que eu fiz o raciocínio da voz passiva analítica? Eu fiz o desafio é imposto. Eu troquei o ser pelo verbo ser e joguei o outro no particípio. Tá de trás para frente, mas não tem importância. Assim que você vai pensar, o desafio é imposto. Então, como o desafio é sujeito, o impor tem que ficar realmente no singular. Por isso que a resposta é a letra C. Beleza? D. O aprendizado das máquinas. Vou tirar. Segundo especialistas. Veja, está entre vírgulas. O segundo aqui é de acordo com especialistas. Então, você pode tirar, né? Porque não tem verbo nenhum aí. Aí vem. Serão a solução para, o para é preposição, para a robótica voltada para a manufatura. Tirei tudo. O que sobrou? Ó, o que sobrou? Que o aprendizado serão, não, né? Que o aprendizado será a solução. Beleza? Muito bem. Então, na letra E, a gente tem o braço robótico que manipulavam as bananas de plástico gastou horas em tentativas, acertos e erros. Eu limpei a frase, mas aqui nós temos dois verbos. O verbo gastar, que está na forma gastou, e o manipular, que está numa forma manipulava. Bom, então, olha só. Esse que aqui, não importa se ele é conjunção, se ele é pronome, ele começa uma oração. Então, eu vou pôr uma barrinha aqui, vai ficar que manipulava as bananas de plástico. Isolei essa oração. Para eu entender isso aqui, ó, que fora dessas barrinhas, a gente tem a outra oração, que é a do verbo gastar. Então, ficou o braço robótico gastou horas em tentativas, acertos e erros. Tá vendo? Então, o braço gastou está correto. Agora, a gente vai ter que analisar o conteúdo dessa oração do meio aqui para saber quem é o sujeito do manipulavam. Esse que é um pronome relativo. Como que eu sei? Porque ele se refere ao braço robótico, como a gente fez aí para cima. O braço robótico, o qual, tá vendo? Troquei por o qual. E agora você vai enxergar. O qual manipulava as bananas de plástico. Tá vendo? O sujeito de manipulava aí é esse que é o pronome, certo? Que está substituindo o braço robótico, tá? Pronomes relativos têm função sintática de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, assim por diante. Nesse caso aí, ele teve a função de um sujeito. Se você achou isso estranho, eu te pergunto, se você diz, João saiu, e depois fala, ele foi ao clube. Veja, esse ele é pronome pessoal. E também, né, além de ser um pronome não relativo, é um pronome pessoal, ele também não vira o sujeito sintaticamente, porque substituiu o João. Então, é a mesma coisa desse pronome relativo. Então, é o qual manipulava. Combinado? Porque você não vai ter mais essa dúvida. Quando você fizer a troca por o qual, a qual, os quais e as quais, você já vai achar o caminho a ser perseguido. Beleza? Tranquilíssimo? Muito bem. Então, agora, vamos fazer a próxima questão aí. Próxima questão é essa daqui. Olha só o que a gente tem aí na questão de número 23. Leia a tira para responder a questão. Bom, o comando da questão é esse aqui que diz:
analisando a tira, o correto é afirmar que o garoto é uma questão de interpretação. Então, a gente tem lá na tira, aqui no primeiro quadrinho, a gente tem a fala da girafa. Olha lá a símile, né? Esse risquinho é símile que indica a fala dela. Um dos seres mais peculiares da natureza, a girafa, é totalmente adequada ao seu meio. Continuando, sua altura permite que elas mastiguem os brotos mais suculentos e mais difíceis de alcançar. Agora vê o que o Calvin está fazendo aqui. Ele está dando uma de girafa para pegar o quê? Olha lá, o potinho de bis. Porque ele quer o broto mais suculento e mais difícil de alcançar. Não é essa a ideia? Né? Ficou até uma ideia figurativa. Mas por que ele usou a perna de pau? Ele podia ter pegado lá uma escada, não podia? Podia. Ele podia ter pegado o banquinho, uma cadeira, mas ele pegou perna de pau. Porque o que ele estava fazendo, pensando exatamente naquilo que a girafa é e faz. Ela é alta, porque ela tem pernas compridas, e ela consegue pegar os brotos lá do alto, que são os mais suculentos, não é? E mais difíceis de serem alcançados, percebeu? Então, na verdade, ele usou aí, vamos dizer assim, as características da girafa para conseguir pegar o bis dele. Perfeito? Então, agora é só a gente analisar os itens que vem aí para baixo. Vamos ver? O garoto se impressionou com a altura das girafas? Não, ele não ficou impressionado com a altura delas. Tanto não ficou impressionado que ficou tão alto quanto elas, achou um meio de ficar tão alto quanto elas, né? Aí continua assim o item. Ele se impressionou com a altura das girafas e fez pernas de pau para observar objetos e familiares da mesma perspectiva desses animais. Não, os familiares extrapolou, porque não tem familiar nenhum aí, né? Certo? E ele não se impressionou mesmo, tá? Por isso que eu falei, o resto é para confundir. Na letra B, a gente tem que ele se inspirou no comportamento das girafas. Ó, que ele se inspirou, eu posso dizer. Pode ser no comportamento, como pode ser nas características físicas dela. Sim. Para pegar o pote de bis? Beleza, que é o potinho que tá lá. Os quais, o bis no caso, né? Os bis lá. Os quais também ele, o Calvin, considera saborosos e difíceis de alcançar. Esse daqui é um item que tem tudo para dar certo, né? Vamos marcar lá que é a letra B, porque é isso mesmo. Ele aprendeu, letra C, ele aprendeu isso, que as girafas, diferentemente de outros objetos, encontram alimentos variados e nutritivos nas florestas. Isso é diferente de outros animais? Não. É aí que extrapola o texto. Na letra D, o garoto está proibido pelo pediatra de comer alimentos com açúcar. Jesus, de onde que saiu a proibição e do pediatra, né? Isso aqui é extrapolação. Aí você pode falar assim para mim, mas não pode ser do pediatra, que não quer que ele coma açúcar? Pode, mas e qual a prova que você tem com base no texto aqui, ó? Nesse texto, você tem que ter uma prova que permita você pensar isso aqui. Se houvesse qualquer coisa, qualquer elemento que provasse que o pediatra o proibiu, aí nós teríamos uma pista no texto e nós diríamos que seria uma inferência. Como isso aqui não tem nada, nenhuma pista ali no texto que haja o dedinho do pediatra aí no comportamento ou na proibição, no comportamento do Calvin, na proibição de ele comer os doces, então a gente diz que é uma extrapolação, tá? Vamos ver o último item que diz pra gente que o garoto não gosta de estudar sobre a vida dos animais. O que tem a ver o estudar com a imitação que ele fez das girafas, né? Mas serviu-se de informações acerca das girafas para inventar brincadeiras. Não, é para pegar o bis mesmo, certo? Portanto, a nossa resposta é a letra B. Próximo item. Vamos lá, 24. Bom, é aquele tipo de questão bem típico da VUNESP, né? Que é de trabalhar com o vocabulário, certo? Lembrando que sinonímia tem a ver com sinônimos, certo? Sinonímia tem a ver com sinônimos, porque são palavras sentido iguais ou parecidos, e antonímia tem a ver com os antônimos, com as palavras sentido oposto, contrário. E aqui a gente tem assim, e a gente tem o seguinte aqui. No primeiro quadrinho,
Os termos peculiares e adequada podem ser substituídos sem alteração de sentido e atendendo a norma padrão, respectivamente, por. Bom, atendendo a norma padrão, porque tem que ter alguma coisa, uma concordância. Porque se é para atender a norma padrão, tem a ver com normas, certo? Olha lá, e não pode haver alteração de sentido, certo? Então, se não pode haver alteração de sentido, ele está trabalhando com sinonímia, com palavras sentidos iguais ou parecidos, tá? Bom, aqui em cima ele fala, um dos seres mais peculiares tem que ser masculino mesmo, não é? Concordando aí com os seres, certo? Aqui ele pôs misteriosos, elegantes, tá tudo batendo. Depois vem, a girafa é totalmente adequada ao seu meio, aqui ele se refere à girafa, certo? Que é adequada. Então, mas é feminino singular, compatível, não tem masculino e feminino, e o resto está de acordo. Então, norma padrão, ok. Agora, a gente precisa ver o sentido mesmo. Então, na verdade, uma questão de vocabulário, como eu já adiantei. Bom, acontece o seguinte, aqueles que são peculiares são os mais diferentes, né? Os mais interessantes. No caso da girafa, por ela ser mais peculiar, é porque ela tem uma característica que é muito própria dela. Entendeu o sentido? Por isso que são seres mais peculiares da natureza. E até, ele continua dizendo, a girafa é totalmente adequada ao seu meio, não é? Porque ela consegue comer o que está lá no topo das árvores. Então, essa peculiaridade, essa particularidade que ela tem de ter as pernas longas e alcançar lá em cima. Então, é o diferencial dela, certo? É a mesma coisa que misteriosos? Não. Que elegantes? Não. Que exóticos também são diferentes, você deixa aí, não é? Aí vem singulares, tem também a ver, porque são singulares, porque são únicas, e agressivos não tem nada a ver. Então, você vai ficar aí entre a C e a D, só. Aí você vai na letra C, ó, o que é melhor de dizer? Que a girafa é totalmente adequada ao seu meio, porque ela é alta e consegue pegar as coisas em cima. É porque ela é perfeita ou porque ela é adaptada? O que é melhor aí? O adaptado, não é? Não é porque ela é perfeita ao seu meio, não é? E se a gente pensar em regência, ainda eu poderia pensar que ela é perfeita no seu meio. Teria de ter aqui a preposição em. Ó. Perfeita ao seu, não é aqui que está aqui, ó, adequada a quê? Ao seu meio, você entendeu? Ele não trabalhou com a norma padrão na concordância, que é o primeiro pensamento que eu acredito que você tenha tido, se é que você pensou na norma padrão, tá? Agora, pensando aí ainda na norma padrão e nas normas, eu vejo que aquela que é adequada a alguma coisa, por isso que a girafa é adequada ao seu meio. Perfeita. Poderia ser adaptada também. Agora, na regência, se ela é perfeita ao seu meio ou no seu meio? Ela é perfeita ali, no meio em que ela vive. Agora, adaptada é adaptada ao seu meio. Então, ele cobrou um pouquinho de regência aí, mas, honestamente, em termos de sentido, ainda o adaptado é melhor que o perfeito, tá? Porque poderia dar uma confusão para você aí no sentido. E aí o examinador pegou na regência, tá certo? É por isso que não deu certo a letra C, que seria uma possibilidade, mas a letra D aqui corresponde. Fechou? Muito bem, vamos para a questão de número 25, que é uma questão de crase, né? Uma questão de crase. Observe aí que a gente pode voltar, não é? Lá para aquele raciocínio que eu já fiz com você antes. Sim, podemos voltar assim. Como eu tenho de botar um A em todos esses trechinhos, olha, faltou um Azinho aqui, vamos ver. Para o pesquisador, a gente vai ignorar esse aqui, porque só tem 3. Eu acho que é uma continuidade do texto, né, gente? A professora achando que são itens, não são itens. Os espaços que existem aí são 3. Os espaços são 3. Então, a gente tem os 3 espaçozinhos aí para preencher com o A, porque o A haverá nos 3 espaços, não é isso?
O A haverá nos 3 espaços. O que a gente tem que ver é qual deles recebe acento grave e qual deles não recebe. Certo? Tudo bem? Tá. E se a gente olhar para os itens, a gente ainda vai ver que o último está seguido de S. Pronto. Então, o que acontece, ó? Por que eu ponho só o A? Porque eu sempre falo o seguinte, que a gente tem que saber bem aquela questão da preposição a mais o a artigo. Porque aí a fusão dos 2 as é que gera a crase, ou seja, essa união deles que vai ser indicada pelo acento grave, tá bom? Bom, muito bem. Aí, primeiro passo que eu sugiro para você é lembrar das propriedades do artigo, porque, gente, não é a crase que é difícil, é o artigo que é um pentelho. E você tem que lembrar que ele só se refere a substantivo e sempre em concordância com esse substantivo, tá bom? Então, vamos lá. Quem se refere a alguém. Veja, artigo nunca é usado antes do alguém. Você fala alguém veio aqui e não a alguém veio aqui. Então, o artigo antes do alguém não existe. Artigo não, portanto, aqui você só tem preposição a. Não vai acento grave, certo? Por quê? Porque quem se refere a alguma coisa. Então, a gente tem o a, preposição exigida pela regência do verbo referir-se. Beleza? Vai aqui embaixo agora, eu já achando que era o item C. Não tem item, é o texto, né? Por isso que eu queria cortar essa frase do meio, professora. Aí, vamos lá. A mãe de Dom João VI, a rainha Maria I, a quem muitos atribuem o nome de a louca. Então, para aí. Para aí. Por quê? Porque aqui, ó, esse quem se refere à rainha Maria I é um pronome relativo, certo? Então, se ele é pronome relativo, vou pensar como eu fiz com alguém que é o pronome indefinido. Antes de pronome, você sempre vê se você pode usar o artigo antes. A gente usa artigo antes do quem, não é? Ah, quem veio aqui? Não. A gente não usa artigo antes de quem. Não dá para usar artigo antes do quem. Então, você tem um A de regência aí, certo? Ou seja, é uma preposição exigida por alguma regência. O que acontece é o seguinte, muitos é o sujeito. Muitos atribuíam algo, o nome de louca, e atribuíam a alguém. Olha lá. Muitos atribuíam o nome de louca à rainha Maria I. Então, como esse verbo atribuíam aqui exigiu a preposição a aqui, antes do quem, que representa a rainha I, a gente tem a preposição aí apenas colocada, certo? E com isso a gente tem como resposta ou a letra A ou a letra C, porque esses daqui já caíram por terra, ó. Beleza? Aí vamos para a última. A mãe de Dom João costumava passear, certo? A mãe costumava passear. E ela passeava em que lugar? Às margens do rio Carioca. Ah, então o que acontece aqui, ó, é que a gente tem uma expressão adverbial de lugar, o que sintaticamente é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial feito com substantivo feminino tem preposição. Então, tem crase. Por isso, a gente tem que pôr às margens do rio Carioca. Isso aqui você estudou quando você estudou crase e a sua professora falou sobre as expressões femininas, certo? Quais expressões femininas recebem acento grave? As adverbiais, as que equivalem à preposição como à custa de, e as locuções de conjunção, à medida que, à proporção que. Então, se você achou uma expressão adverbial de lugar que inicia por A, tem de ter acento grave, certo? Por isso, a nossa resposta é a letra A. Fechou? Coisa linda, hein? Então, próxima aula a gente continua a partir da questão 26. Essa aulinha rendeu, né? Vamos lá, até daqui a pouquinho.